vamos falar sobre o motivo do Senhor Jesus ter morrido. Por que o Cordeiro foi sacrificado? Por que Jesus Cristo foi oferecido na cruz do Calvário? Louvado seja Deus! Ele morreu porque o homem é mau. Ele morreu porque os nossos pensamentos eram maus. Ele morreu porque nossos sentimentos eram maus, porque as nossas palavras eram más, as nossas obras eram más. Ele morreu, não foi para salvar em primeiro lugar da pobreza, da doença, da guerra, mas em primeiro lugar ele morreu, ele se doou, ele se sacrificou para salvar o gênero humano, a natureza decaída e depravada do homem. Por isso ele morreu. Ele não morreu porque o homem merecia. Ele não substituiu o homem porque o homem era bonitinho. Ele não tomou o nosso lugar porque o homem fez boas obras, não. Ele desceu do céu e morreu numa cruz porque nós só sabíamos fazer o mal. Temos a tendência para o mal, a inclinação para o mal. Conscientemente ou inconscientemente. Então nós vamos falar sobre a natureza pecaminosa do ser humano, o motivo da morte do Cordeiro Pascual. Salmo 51, versículo 1 ao 5. Grande Deus, todos acharam? Amém. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não herdou a natureza adâmica, porque Ele nasceu de maneira sobrenatural. O Espírito Santo, de maneira sobrenatural, gerou o Senhor Jesus no ventre da Virgem Maria. Não teve participação sexual do homem, por isso Jesus não é da descendência de Adão, ou seja, não recebe a natureza adâmica, mas ele nasceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo. Ele é santo, santo, santo para todos sempre. Louvado seja Deus. Autor e consumador da nossa fé por isso. Grande Deus. Agora todos nós descendemos de Adão. Diz assim, Salmo de Davi, ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por isso que eu coloquei, inspirado nesse texto, eu coloquei o nome do meu filho, de Natã. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Pode se assentar. Grande Deus. Pode louvar o Senhor com as palmas. Grande Deus. Meus irmãos, nós não temos a intenção de ofender ninguém, de maltratar ninguém, nem de deixar as pessoas cabisbaixas, desmotivadas, mas nós, por amor, pregamos a verdade e temos o dever de ser realistas e de ensinar o que a Bíblia nos ensina. Todo pecado é cometido em primeira instância contra o próprio Deus. E o salmista Davi está dizendo que desde a concepção, desde o ventre, desde o nascimento, o homem é depravado, é caído, é pecador. Sim, toda vez que o homem e a mulher geram um filho, está nascendo mais um pecadorzinho, que vai precisar de redenção, de libertação, de transformação. Porque toda a humanidade, a Bíblia diz que todos pecaram. E o próprio rei Davi está dizendo
ele que cometeu adultério com Betseba, mandou matar o marido, mas o profeta Natan, enviado por Deus, conta-lhe uma parábola, e o próprio Davi diz: esse homem dessa parábola deveria morrer. E o profeta agora diz: esse homem é você. E aí ele cai em si, aí cai a ficha, porque todos os homens estão prontos para condenar, para julgar, para acusar, mas dificilmente analisam a si mesmo. E quando o profeta Natan conta aquela parábola, ele então fica irado, furioso. Esse homem tinha que, além de ser preso, morto, porque ele estava cego a respeito dos seus próprios pecados, mas cuidava muito da vida dos outros para condenar as outras pessoas. E aí o profeta diz: esse homem é você, exatamente você. Você acabou de dar a sentença que você merece, Davi. É claro que Davi, como rei, podia puxar a espada e arrancar a cabeça do profeta. Mas o profeta Natan é ungido por Deus. E mesmo Davi cometendo esses pecados, ainda havia uma graça de Deus na vida dele, a ponto dele ter convicção dos seus pecados. Ele não varreu a sujeira debaixo do tapete para disfarçar. Ele não colocou a máscara para disfarçar. Não, ele diz: eu conheço os meus pecados. Eles estão todos os dias diante da minha face, ou seja, a minha consciência está sempre me reprovando, me condenando, me acusando. É um peso na consciência em minhas costas, que deixa eu perturbado, atormentado, não consigo dormir, como se eu devesse ao grande juiz. Eu estou convencido de que eu estou errado. O Espírito Santo é quem traz esta convicção. Por isso, uma igreja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai ser uma igreja, uma pessoa convicta dos seus pecados. E não uma pessoa que fica pulando à toa. Eu conheço as minhas transgressões. Sim, mas agora eu oro. Aquele que julga é o mesmo que pode me salvar. Aquele que me disciplina é o meu Pai. Aquele que fere minha carne é o meu Pai. Sim. Então é a Ele que tem que recorrer mesmo. Tenha misericórdia de mim, por compaixão, por bondade, apaga as minhas transgressões, lava-me, purifica-me, joga os meus pecados no mar do esquecimento, apaga com a borracha, com o reoreg, não se lembre mais dele, Senhor, me absolva das minhas culpas, dos meus crimes. Apaga todo o registro, todo antecedente criminal, deleta, porque não existe outra solução. Eu não posso consertar, o tempo não volta atrás, a oportunidade não volta, o que eu fiz, não tem como eu arrumar, não adianta eu tentar fazer as obras para disfarçar, não adianta eu querer dar dinheiro para comprar, não adianta, a única solução é o próprio Deus apagar, perdoar e purificar. E a solução não é se esconder, não é fugir, não é viver independente de Deus, é se voltar para Ele arrependido. E ele faz uma oração de alguém que está arrependido, convicto pelo Espírito Santo, está convicto porque Deus usou um profeta para pregar a verdade, mesmo correndo risco de vida, o profeta vai obedecer o impulso do Espírito Santo em repreender o rei Davi, o grande rei Davi, vencedor de tantas batalhas, guerreiro, derramador de sangue. E aí ele diz algo que choca as pessoas no dia de hoje. Ele faz uma afirmação que as pessoas se recusam a pregar, que nós nascemos maus, porque existe um mito na sociedade de que o homem é bom. Engana que eu gosto. Toda a bondade do homem é ele tentando disfarçar a sua própria natureza. Não temos como ir contra a natureza, contra a correnteza dos rios. Ele faz a afirmação: eu nasci em pecado, eu sou um pecador, desde o colo, desde a barriga. É por isso que eu recorro a Deus, porque Deus é o único. E Jesus então
vai morrer, o Cordeiro de Deus vai ser sacrificado.